crianças do quinto ano, estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 13. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então hoje nós vamos precisar de um caderno ou de uma folha para vocês fazerem as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, eu não coloquei aqui na nossa lista uma revista, mas se você tiver uma revista em casa, você pode separar que nós vamos utilizar. Se você não tiver, não tem problema, eu vou dizer o que vocês podem fazer no lugar, de usar a revista. Tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais e também para que vocês não esqueçam de cumprir os nossos combinados, de higienizar as mãos, organizar o ambiente em que vocês vão estudar. Tudo pronto, crianças? Então vamos começar revisando o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e sobre as desigualdades sociais da população brasileira. Nós analisamos, o retrato do Brasil, que é a imagem do IBGE, da pesquisa do IBGE, do videozinho do censo. Nós também conversamos e registramos sobre a diversidade humana. Conversamos, sobre o grupo de pessoas que fazem parte dessa diversidade, as mulheres, os homens, os indígenas, os pretos, os brancos, amarelos e pardos. Lembram que todas essas informações é de como as pessoas se autodeclaram na pesquisa do censo, na pesquisa realizada pelo IBGE. Também nós fizemos, observamos 2 bairros da Zona Sul de São Paulo. Vocês lembram disso? Também nós conversamos sobre o que são as desigualdades sociais, que nós podemos notar, observando as imagens dos bairros na aula passada. E hoje nós vamos conversar sobre as paisagens brasileiras. Então vou dar um tempinho para que você anote a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema. Tudo certo, crianças? Então observem o slide que a professora Fran trouxe para vocês. Vocês lembram o que é paisagem?
Eu vou colocar alguns sons e vocês vão tentar identificar que tipo de paisagem esse som representa. Então vocês podem até anotar aí no caderno de vocês, né, o primeiro som, o segundo som e o terceiro som. Então, o primeiro som que eu vou colocar para vocês. Escutem e tentem identificar de que lugar, né, como é a paisagem que esse som está representando. Qual será esse som, crianças? Vamos ver se vocês acertaram? Para isso, eu trouxe uma imagem, mas percebam que ela está em algumas partes. E aqueles pedacinhos que estão descobertos, será que tem a ver com o que vocês registraram, com o que vocês pensaram? Vamos lá. Vou tirar o primeiro pedaço. O que nós conseguimos identificar lá? O que vocês acham? E se eu tirar o segundo pedaço? E agora, o último pedaço. Vocês colocaram que esse som é de uma floresta, que nós conseguimos identificar os pássaros, né? O som dos pássaros. Se vocês colocaram isso, vocês estão de parabéns. Muito bem, isso mesmo. E agora, como será que é a paisagem do nosso segundo som? Tempinho aí para vocês escutarem e tentarem descobrir. E agora, crianças, do que será esse som? Como será a imagem, né? Como que vocês pensaram em relação a esse som? O que vocês pensaram, né? Olhem lá, também trouxe a imagem coberta. E agora, deixei só um pedacinho lá de cima. Será que vocês vão conseguir identificar? Olha lá, primeiro pedacinho. Tem algumas pedras. O que será que é, hein, crianças? E agora? Agora ficou fácil, né? Uma cachoeira ou uma queda d'água. Foi isso que vocês imaginaram, né? Vocês conseguiram escutar o barulho da água? Interessante, né? E o nosso terceiro e último som? O que será que representa?
som a gente consegue identificar bem, né, crianças? Será que vocês acertaram? Vamos dar uma olhadinha na imagem. Vejam que eu não deixei pista nenhuma para vocês nessa imagem. Vou tirar um pedacinho para ver. O que nós conseguimos ver ali? Parece ser o trânsito de uma cidade, né? Algumas ruas. Olha lá. E agora o último pedacinho. Vocês conseguiram ver a buzina dos carros, né? Ali o som até mesmo dos carros que eles emitem. Algumas pessoas conversando. Vocês conseguiram identificar tudo isso? Então vamos em frente. Olhem a imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Por que eu escolhi essa imagem? Porque paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, né? Tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Vejam essa imagem que a professora Fran trouxe. O que nós conseguimos perceber nessa imagem, né? Nós temos mais o que nós vemos, os prédios, lá no fundo as casas, né? O volume maior é dos prédios e também nós conseguimos observar o mar. Vocês conseguiram identificar tudo isso? Então nós podemos dizer que paisagem é formada pelo volume das coisas, pelos movimentos, o movimento dos carros, das pessoas e dos fenômenos naturais, pelas cores e pelos cheiros, cheiros agradáveis como o perfume de uma flor, ou desagradáveis como a poluição de uma indústria. Também pelos sons ou os mais diversos sons que podemos ouvir em cada lugar que estamos. Então, crianças, nós podemos dizer que paisagem é tudo aquilo que nossa visão alcança. A paisagem é formada por volumes, por movimentos, por cores, por cheiros, por sons, etc. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem isso no caderno de vocês. Então, tudo certo aí, crianças? Ainda em relação à paisagem, nós podemos encontrar a paisagem natural ou a paisagem antrópica ou humanizada. Na paisagem antrópica ou humanizada, vocês também podem encontrar esse conceito como paisagem modificada, certo, crianças? Eu trouxe para vocês duas imagens e vocês vão me dizer
Será que essa paisagem é uma paisagem natural ou será que ela é uma paisagem antrópica ou humanizada? Então, vejam a primeira paisagem. O que vocês acham? Se vocês pensaram paisagem natural, vocês acertaram. Por que ela é uma paisagem natural? A gente já conversou bastante sobre isso ano passado, né? Essa é uma paisagem natural porque possui apenas elementos da natureza, certo? E essa paisagem, o que vocês acham que ela é? Agora ficou fácil, né? Ela é uma paisagem humanizada ou antrópica, porque além da paisagem natural que nós encontramos, além dos elementos naturais que nós encontramos, nós também encontramos elementos modificados pelo homem, né? Elementos construídos pelos homens, como as casas, os barcos, certo, crianças? E agora nós vamos para a nossa atividade 1. Vejam do que se trata. Primeiro, vocês vão recortar uma imagem lá daquela revista que a professora pediu para vocês separarem. Se vocês não têm essa revista, vocês podem desenhar uma paisagem. Vocês podem escolher uma paisagem natural ou uma paisagem antrópica. Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês façam, né, essa questão de vocês recortarem e colarem ou desenharem aí no caderno de vocês.
Tudo bem aí, crianças? Ainda em relação à atividade 1, nós vamos continuar respondendo a questão B, C e D. Então, vocês vão olhar lá a imagem de vocês. Eu não tenho como saber qual é a imagem que vocês recortaram e colaram ou qual é a imagem que vocês desenharam. Aí vocês vão precisar escrever. Será que essa paisagem que você escolheu, ela é uma paisagem natural ou antrópica? E quais são os elementos naturais dessa paisagem? E quais são os elementos construídos, né, pelo ser humano, se tem aí nessa paisagem? Então, vou dar um tempinho, né, para vocês continuarem a atividade 1, analisando a imagem que vocês escolheram.
Também escolhi uma imagem para mostrar para vocês. Observem lá a minha imagem. O que vocês acharam? Essa imagem é uma imagem de uma cidade histórica do estado de Minas Gerais. Será que ela é uma paisagem natural ou antrópica? Essa é uma paisagem antrópica. Por que ela é antrópica, né? Porque nós temos os elementos ali construídos pelo homem, né? Então vamos pensar que nós já respondemos a questão B, né? Eu já respondi a questão B dizendo que essa é uma paisagem antrópica. E quais são nessa imagem os elementos naturais que se refere à questão C, né? Então ali nós temos as árvores, né, uma floresta, e vocês conseguem perceber ao fundo da imagem que nós temos morros? Então esses são os elementos naturais. E para a questão D, quais são os elementos construídos pelo homem? Então observem que nós temos as casas, a rua, vejam que nós temos uma pracinha ali, né, tem até um banco. Outra coisa que eu percebi e que me chamou bastante a atenção nessa imagem foi uma placa de sinalização. Vocês conseguiram identificar, né? Então, todas essas informações nós sabemos que fazem parte de uma paisagem antrópica, certo, crianças? E seguindo em frente, eu trouxe para vocês um mapa que já é bem conhecido de vocês, que é o mapa do Brasil dividido em suas regiões. Nós sabemos que, crianças, que as paisagens variam de acordo com os estados, com as regiões. Por quê? Por causa do clima, pelas formações vegetais, pela hidrografia, ou seja, né, hidrografia, os rios, e pelas formas que encontramos de relevo. Vocês lembram que nós conversamos bastante sobre isso no ano passado. Então, observem a primeira imagem que eu trouxe para vocês. Essa imagem representa a maior floresta do Brasil. Vocês sabem qual é essa floresta? A gente conversou bastante. Isso mesmo, é a floresta amazônica. E qual região está localizada a floresta amazônica? Eu escolhi essa imagem para representar a região norte. Vejam lá, certo? Além dessa imagem, nós temos outra imagem aqui. Essa imagem é o Porto de Belém do Pará, localizado na margem direita da Baía de Guajará.
Belém é a capital do Pará, na região norte. Certo, crianças? Agora, seguindo em frente, vejam a próxima imagem que a professora Fran trouxe para vocês. Observem todos os elementos que compõem essa imagem. Vejam que nós temos alguns animais e ao fundo nós temos uma cidade. Essa imagem pertence a uma área rural, né? Eu trouxe essa imagem para vocês porque ela representa os Pampas, que fica no Rio Grande do Sul. Mas pensando em sul, vamos dar uma olhadinha na próxima imagem que eu trouxe? Vejam essa imagem. Essa imagem também é muito conhecida de vocês. Essa imagem é das Cataratas do Iguaçu, que fica em Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná. E aí eu trouxe essa imagem para representar a região sul. Observem no mapa. Certo, crianças? Seguindo em frente, eu trouxe para vocês aqui a imagem das gramíneas, que são arbustos tortuosos. Essa imagem é do Cerrado, no estado de Goiás. Pensando no estado de Goiás, qual região pertence ao estado de Goiás, crianças? Isso mesmo, Centro-Oeste. Eu trouxe essa imagem, né, representando a região Centro-Oeste. Seguindo em frente, outra imagem também bastante conhecida de vocês, que é a imagem da cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro fica em qual região, crianças? Se vocês disseram Sudeste, muito bem, vocês estão de parabéns. E essa é a imagem que foi escolhida, né, por mim para representar a região Sudeste. E agora, crianças, está faltando ainda uma região. Olha a imagem. Vocês conhecem, já viram em algum lugar essas imagens? Nessas imagens, nós percebemos alguns prédios, né, que parecem ser históricos. Uma ladeira, torres da igreja. Essa imagem pertence à cidade de Salvador, que é a capital da Bahia. Bahia fica em qual região, crianças? Isso mesmo, na região Nordeste. Agora vamos dar uma olhadinha como ficou, né, o nosso mapa com as imagens. Então, olhem lá as imagens, né? O norte está representado pela maior floresta do Brasil, que é a floresta amazônica. O nordeste pela imagem de Salvador, né, que fica na Bahia. Do centro-oeste, as gramíneas. No sudeste, a imagem do Rio de Janeiro. E no sul, a imagem das Cataratas do Iguaçu. Tudo bem, crianças? Agora, nós vamos para a nossa segunda atividade. Vejam do que se trata. Qual das paisagens brasileiras apresentadas você achou mais interessante? Por quê? A paisagem que você escolheu pertence a qual região? Então, vejam que vocês têm duas questões. Vocês têm que dizer qual é a paisagem, né? E por que vocês escolheram essa paisagem e qual é a região que essa paisagem representa. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem essa atividade. Depois eu coloco o mapa de novo para que vocês consigam responder essa atividade.
Tudo bem, crianças? Agora um tempinho para que vocês consigam responder a atividade de vocês com o mapa. Tudo certo aí, crianças? Fiquei curiosa para saber qual vocês escolheram, porque eu acho difícil escolher, né, entre essas imagens a mais bonita, né, a que mais chamou atenção. Para mim, todas chamaram a atenção. Mas, seguindo em frente, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre as paisagens naturais e antrópicas e as características das paisagens do território brasileiro. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.